no versículo 6 apenas da carta de Paulo a Filemon, quero compartilhar com a igreja esse versículo. É pequena, né, mas essa carta depois de Tito. Depois da carta de Tito, né? Aí você vai com Timóteo, Tito, aí vem Filemon. Amém? Versículo 6. Está aqui no telão, né, irmão? O versículo, se os irmãos quiserem, eu vou ler aqui na minha versão. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Amém? Agora feche a sua Bíblia e ore comigo. Pai, nós te adoramos porque nós estamos aqui para, ó Deus, ouvir a tua palavra. Somos teus filhos, queremos ouvir a tua voz nesta noite. Já ouvimos, meu Pai, através de louvores, de adoração. É maravilhoso estar na tua casa, mas o Senhor sabe que não é uma tarefa fácil. Mas eu sei que o teu Santo Espírito, ó Pai, aquele que nos usa, que nos capacita, há de nos usar mais uma vez nesta noite para falar conosco, ó Pai, através da tua palavra, na certeza de contar com o teu auxílio, com a tua presença, com a manifestação da tua glória, na continuação deste culto, ó Pai. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Sentem dando glória a Deus, feche a sua Bíblia e olhem para cá. Amém, irmãos? Eu reconheço a responsabilidade de estar aqui, irmãos. Quero prometer a todos vocês que estão aqui, os irmãos, aos visitantes, aos irmãos que estão pela primeira vez aqui, que vou estar terminando dentro do tempo que foi me passado, e não porque seja eu, qualquer um dos irmãos que viesse aqui, com certeza Deus estaria usando para trazer uma palavra para o nosso coração nesta noite. De repente você pensa, mas será que Deus tem algo para mim nesta noite, através desse irmão que vai estar ministrando a palavra? Sim, se você quiser, Ele vai estar falando com você nesta noite, através da sua palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, sei que os irmãos também estão sentindo, porque aqui não é outro lugar, meus queridos, aqui é o lugar de adoração, aqui é a casa de Deus, é onde nós viemos para falar com Ele e para ouvir Ele falar com nós. Amém? Essa madrugada, para amanhecer ontem, eu fui despertado com um sonho que Deus estava me levando para um certo tema da Bíblia. Eu achei interessante quando acordei e falei com a minha esposa. Achei interessante o que Deus falava naquele sonho comigo. Ele disse, me levava para o seguinte tema: a nossa posição em Cristo. O que significa eu estar em Cristo? Olha que coisa forte, irmão. Que coisa linda. Jesus está querendo algo com a igreja dele ultimamente. Eu sonhei simplesmente alguém me levando nesse texto, alguém me levando, me mostrando a posição da igreja, aonde Jesus colocou eu e você um dia. Que coisa forte, que coisa linda. É Jesus querendo nos sacudir e acordar eu e você e dizer: olha, meu filho, olha a posição que eu estou te dando, olha de onde eu te tirei e aonde eu estou colocando você. Aleluia. Jesus quer sacudir a igreja. Ele quer que a igreja entenda que posição privilegiada Ele colocou cada um de nós. Quando a gente olhando, o apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Quando escreveu essa carta, ele tinha totalmente consciência em toda a sua vida missionária. O apóstolo Paulo tinha certeza, tinha consciência da sua posição em Cristo, o que significa estar em Cristo. E a igreja nessa noite, com certeza também,
receberá uma palavra nessa direção, sabendo qual é a eficácia da tua comunicação, o quanto você é importante, a comunicação da tua fé, a eficácia disso na vida das pessoas é muito importante. Amém? Tem gente que tem um colinho que diz assim: quero que valorize o que você tem. Às vezes nós esquecemos disso. Aí o Espírito Santo vem de noite e fala assim: meu filho, eu até quando acordei de manhã falei, bem, será que eu estou ficando para trás? Será que eu estou deixando de mostrar, de comunicar com a minha fé com as pessoas? Por que Jesus me despertou, me levando para esse ponto da Bíblia, para mostrar para mim que eu estou numa posição elevadíssima e que você também está numa posição importantíssima em Cristo Jesus? Aleluia! De repente você acha que não. Eu sou um coitadinho. Jesus morreu por ti na cruz, meu querido. Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele te tirou lá de baixo, Ele tirou eu e você lá de baixo. Quando aceitamos o Evangelho, irmão, algo extraordinário ocorre em nossas vidas, que é a mudança de posição, da onde Cristo nos tirou e aonde Ele nos colocou, em lugares seguros. Está lá no Salmo 42, Jesus colocou nossos pés sobre uma rocha e firmou nossos passos, tirou-nos de um lugar horrível e firmou nossos pés sobre uma rocha e colocou-nos nos lugares altos, para que eu e você pudéssemos ter compaixão, pudéssemos comunicar esta fé. A coisa mais linda que eu acho na vida de um cristão é ele compartilhar, é a comunicação da tua fé. E foi isso que o apóstolo Paulo fez em toda a história da sua vida. Não obstante ele estar preso, mais de 4 anos de prisões, 2 anos em Cesareia Marítima, mais 2 anos em Roma, ele escreveu vários livros de dentro da prisão. Em um desses livros, ele escreve essa carta a Filemon, tratando-se de um prisioneiro que ele conheceu em Éfeso, quando esteve ali por um longo tempo. A igreja de Éfeso, Paulo pregou muito ali, e ao conhecer Filemon, um homem rico, dono de escravos, de muitas patrimônio, Paulo conheceu também naquela casa um escravo por nome Onésimo. Essa carta conta que quando Paulo se ausentou de Éfeso e estava preso em Roma, esse escravo mudou o seu comportamento de maneira que ele acabou fugindo da casa do seu senhor, levando uma quantia que a Bíblia e a história não diz quanto, mas levou uma quantia considerada do seu patrão. E como filho pródigo, ele desperdiçou tudo que ele levara nas ruas, nos seus deleites, naquilo que ele sonhava em fazer. E quando terminou tudo isso, agora estava um escravo abandonado, sem dinheiro, sem valor, fugitivo, e ele não sabia o que fazer. E agora lembra de Paulo. Ele descobre que Paulo está preso em Roma, e ele dá um jeito de procurar uma forma de poder achar Paulo. Ele pensou, a única saída deve ser esse homem de Deus que tinha uma palavra tão linda, tinha uma palavra tão forte, falava algo extraordinário. Certamente esse homem pode me ajudar. A comunicação da fé de Paulo, irmão, agora restou para ele, na memória dele, algo muito forte que ouviu durante algum tempo, quando Paulo esteve lá em Éfeso. Ele agora lembrou. Eu quero dizer para você que bem-aventurado são as pessoas que nos momentos difíceis da sua vida se lembra que há uma saída para você, que há um refúgio para você, que há alguém que te ama, que alguém se interessa por você, que há alguém que nunca vai te abandonar, que é Jesus Cristo. E Ele tinha ouvido isso um dia. É muito lindo isso, amados. De repente eu e você
temos a oportunidade de nos comunicar com alguém que está nessa situação, do lado, na cadeira do ônibus, lá no trabalho, em qualquer situação. A comunicação da nossa fé é muito importante na nossa caminhada nessa terra. Paulo, não obstante os obstáculos, o sofrimento, as prisões, as ameaças, os riscos que ele correu, ele não esquecia dessa comunicação que é tão importante na vida do cristão, que tem certeza da sua fé, que tem convicção daquilo que é, daquilo que aprendeu, daquilo que aceitou, daquilo que ele determinou que seria, que é o Evangelho de Cristo em nossas vidas. E agora, ele consegue encontrar com Paulo, e chegando ali, eu acredito que já maltrapilho, certamente já não tinha mais nada, ele começa a relatar a Paulo tudo o que havia acontecido. E ele conta para Paulo, ele confessa para Paulo tudo o que ele havia feito. Isso é muito importante quando nós chegamos diante da presença de Deus. Devemos realmente fazer isso, para que haja o socorro do céu. Jesus gosta quando nós fazemos assim. Quando nós chegamos, pegando no fundo do saco, derramamos aos pés da cruz, derramamos aos pés de Cristo e contamos para Ele a situação da nossa vida. Jesus é maravilhoso. Ele começa a entender que você agora realmente está querendo uma mudança de vida. Se há alguém nesta noite que a sua vida está parecido com isso, Jesus é maravilhoso e te ama. E Ele te quer. Ele pode mudar a sua vida, como mudou a vida desse escravo, ao encontrar com o apóstolo Paulo, o homem que não recuava na comunicação da sua fé, que não negligenciava a comunicação eficaz do Evangelho. Jamais Paulo recuou. Ele agora encontra alívio na sua alma. Que coisa linda, né, irmão? Você poder perceber que alguém agora encontrou alívio na alma, através da palavra pregada, através da mensagem do Evangelho. Jesus é a fonte de amor, de onde nós tiramos água para saciar tanto a nós, como aqueles que estão sedentos. Você tem acesso a esta fonte, eu e você temos acesso a esta fonte, para saciar as demais pessoas que estão necessitando desta água linda, maravilhosa, que sacia a nossa alma, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Jesus é essa fonte. Falou isso para a mulher samaritana. Falou: olha, você está tirando água de uma fonte comum, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava falando exatamente desta fonte que eu me refiro agora. A fonte que é Jesus Cristo, que sacia e que preenche o vazio da alma. Só Jesus sabe a dor que você sente. Só Jesus sabe o teu sofrimento. De repente a esposa não é capaz de entender o esposo. De repente o pai e a mãe não é capaz de entender o seu adolescente. Não é capaz de entender o sofrimento do seu filho, da sua filha, do teu amigo e do teu patrão. Mas quando você conta para ele que Jesus entende tudo isso, que Jesus é especialista em saciar as nossas ansiedades, em preencher o vazio da nossa alma, quando nós comunicamos a nossa fé e dizemos para ele: Jesus é especialista nessa situação, Jesus pode cuidar de você, Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode mudar este quadro, Ele pode fazer com você o que está escrito no capítulo 2 do livro de Efésios, quando diz que antes nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Ali há um sério de contraste ali, quando a Bíblia diz a posição que nós estávamos antes. Nós estávamos numa posição de morto, mas agora Jesus ressuscitou a cada um de nós. Fomos ressuscitados com Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A posição que nós estávamos antes era de inimigo de Deus, mas agora somos amigos de Cristo, porque pela cruz de Cristo fomos reconciliados com Ele um dia. E essa comunicação é linda, meus queridos. Essa comunicação, ela deve ser eficaz na vida de cada um de nós. Não podemos nos calar. Paulo agora começa a traçar para aquele escravo tudo o que ele devia fazer. Falei: você chegou ao ponto mais fundo do poço, Paulo deve ter dito para ele. Aquele escravo atingiu o esgoto da miséria, certamente do mundo antigo. Tudo que ele quis, naqueles dias ele conseguiu, e agora não tinha
mais saída para ele. Se ele voltasse, a lei romana permitia que o escravo não só fosse castigado, mas que, se o seu senhor quisesse, poderia até executá-lo. De acordo? Ele tinha razão para isso, tinha direito para isso. Mas Deus é tão maravilhoso que, primeiramente, Paulo, ao pregar o evangelho em Éfeso, ganhou primeiro o patrão daquele homem. E na casa dele aconteciam os cultos. Ele ouviu muita palavra, ele ouviu muitas mensagens lindas. E naquele momento, ele se lembrou. Paulo, apesar de ter autoridade sobre a vida daquele pastor Filemon, Paulo tinha um profundo respeito. Que coisa linda, amados. O evangelho nos ensina a ser educados, a ser respeitosos. Não é verdade, irmão? Ele teve um carinho, um respeito pela posição daquele pastor. Não obstante ele ser um homem de muitas propriedades, Paulo, tinha uma certa autoridade sobre aquele homem a qual ele tinha confiado a obra de Deus. Mas Paulo não quis usar. Há uma certa frase de alguém que diz que a melhor maneira de se usar autoridade é não usar. Irmãos, a melhor maneira de usar autoridade é não usar. Sim. Cristo nos dá um exemplo desse. Cristo disse assim: se vocês me amar, guardareis os meus mandamentos. Jesus poderia usar de autoridade com a igreja e nos obrigar a obedecer ele forçadamente, mas o evangelho não é isso. Ele apela ao amor. O amor é o maior motivo da ação nobre, de uma ação nobre. E essa é a ação mais nobre que existe. É o amor, quando no seu maior exercício, quando pregamos o evangelho, a graça de Cristo para a vida das pessoas. E Paulo apelou ao amor. Paulo não quis, educadamente se dirigiu a Filemon, dizendo: olha, esse rapaz que, apesar do seu nome significar útil, ele não viveu à altura do seu nome. Ele não viveu o que significa o seu nome. Ele te foi ao contrário do significado do seu nome. Mas agora, eu estou te devolvendo. Ele está à altura do que significa o seu nome. Ele era um servo inútil, mas agora ele é útil tanto para mim quanto para você. Amém, irmãos? Que coisa linda, né? O humor sério de Paulo. Paulo fez um humor sério aqui. Ele não estava brincando, mas ele diz: olha, ele fez um trocadilhos aí de palavras e disse: ele já foi inútil, ele não viveu à altura do seu nome, mas hoje eu estou te devolvendo alguém que está à altura daquilo que significa o seu nome. Paulo, ele faz o apelo ao amor. Por quê? É o amor, meus queridos, que nos leva, que nos constrange, que nos faz até compaixão dessas pessoas. E o apóstolo Paulo, na continuação deste livro, a gente encontra aqui Paulo, que poderia pedir, aquilo que ele podia oferecer como direito, ele pede como, por favor. Paulo apela à compaixão e também pela fé. Paulo tinha fé de que aquele apelo que ele estava fazendo em favor daquele escravo não seria em vão. Ele estava devolvendo alguém. Meus queridos, a maior evidência da graça de Deus na vida de alguém, minha e sua, é quando nós retornamos às obrigações da qual um dia nós fugimos delas. Amém? A maior evidência de que alguém teve um encontro verdadeiro com Jesus é quando ele retorna às suas obrigações que um dia ele abandonou, ou que ele nunca deveria ter deixado. Essa é a maior evidência na vida de alguém. Por isso que o mundo não entende. O mundo não consegue entender alguém que um dia foi todo atravessado, alguém que um dia esteve na contramão, e quando agora a pessoa começa a olhar para essa pessoa e dizer: eu não entendo. Porque o mistério de Deus na vida dessa pessoa não é para as pessoas que não conhecem a Deus entender mesmo.
e ele agora está retornando. Essa é uma grande evidência, meus queridos. As pessoas que continuam na sua posição e não querem voltar, ele não tem evidências nenhuma de que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Paulo, nessa carta, ele tem alguma identificação com o tipo de Cristo. Paulo recomenda, de todas as recomendações que ele fez, amorosa, educadamente, ele chegou e foi arrodeando, e foi levando aquela mensagem, tudo por amor a um escravo que poderia ser executado. Um escravo frígio, era a pior categoria de escravo que existia naquela época. De todas as categorias de escravo, o escravo frígio era o mais desvalorizado, e agora estava fugitivo, desempregado, não tinha para onde ir, e não tinha valor nenhum. Mas Jesus faz exatamente isso, né, irmãos? Jesus faz exatamente isso. Pega aqueles que estão lá no monturo e coloca para sentar em lugares especiais, coloca em lugares altos. Jesus faz isso com a igreja. Jesus fez isso comigo. Jesus fez isso com você. Aleluia! É muito forte o evangelho. É importante dizer para as pessoas que Jesus pode perdoar os seus pecados. Tem pessoas que não vê mais saída nenhuma. Paulo disse, não vai por mim. Olha, pode voltar. Eu vou. Aí Paulo agora pega a caneta, pega a pena, pega aquele instrumento que estava escrevendo da mão do seu secretário e faz com a sua própria letra. Diz, olha, se esse escravo te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Quando voltar, eu pagarei tudo. Esse é um tipo de Cristo aqui representado pela vida de Paulo em nosso favor, quando um dia Jesus fez isso. Jesus um dia fez isso por mim e por você, meu querido. Diante do Pai, ele disse, pega toda a conta do Valdenor, pega toda a conta de Saulo, pega toda a conta do pastor Luiz, do pastor Belmiro, do presbítero Glébio, do presbítero Falcão, evangelista Falcão, do irmão Flávio, do presbítero, de cada um de nós. Diz, coloca na minha conta. Você tem dito isso para as pessoas, meu querido? Você tem comunicado essa eficácia da sua fé para as pessoas, que Jesus é capaz de fazer isso? Colocar os meus pecados, os teus pecados na conta dele. Pois existe uma conta disponível para você que ainda não fez isso, e você que já teve esse benefício, dê glórias para ele nesta noite, exalte o nome desse Jesus, que um dia foi capaz, não importando o que você era, não importando o que eu sou, não importando onde você estava, no buraco que você estava, ele disse, põe na minha conta toda a dívida minha, sua e de todos nós. Que Jesus lindo é esse, amado? Que Jesus maravilhoso, que amor maravilhoso é esse? Será que Jesus estava me sacudindo nessa madrugada para que eu realmente, né, presbítero Kleber, voltasse a pensar um pouquinho mais nisso, com mais carinho nessas questões? Eu acredito que sim. Jesus estava falando, olha a posição que eu te coloquei um dia. Você está ainda lá? Você não está descendo de lá para os cuidados da vida? Você não está descendo de lá para as preocupações deste mundo? Você não está descendo da onde eu te deixei um dia e esquecendo de comunicar a fé que um dia nos foi dada? Será que você não está descendo desta posição? E quando descemos, além de não fazermos aquilo que era para nós fazer, nós estamos correndo sérios riscos, porque Jesus nos pegou lá de baixo e nos colocou no andar de cima, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Está lá no livro de Efésios. Aleluia! Eu acho lindo isso, amados. Eu acho bonito estudar sobre isso, falar sobre a posição da igreja, que Jesus pegou um dia morta, sem família, sem comunicação, e agora ressuscitou e nos colocou em posições especiais. Eu acho isso fantástico. Eu acho maravilhoso dizer isso para as pessoas. Acho que é importante nós falarmos isso para as pessoas, porque Jesus quer usar cada um de nós, mas nós não sabemos a importância que temos. Não sabemos que a minha mão pode ser usada poderosamente para curar. Você não sabe que uma palavra sua pode livrar alguém da morte. Você não sabe que uma ação sua pode tirar alguém das drogas.
Você não sabe que um sorriso teu, que um abraço teu, que uma palavra tua pode resgatar milhares de pessoas deste mundo tenebroso. Jesus quis dizer para mim, nesta madrugada passada, que eu deveria dizer isso para a igreja. Eu disse para minha esposa, eu não sei porque Jesus está me dando esta mensagem, mas eu vou anotar. Certamente Ele quer que eu diga para alguém. Então, eu não sabia quando pela tarde hoje, o pastor Saulo me liga e disse para mim que eu estaria ministrando a palavra. Aí eu entendi, porque o Espírito Santo me levou para esse tópico da Bíblia Sagrada. Ele disse: a posição que eu botei vocês é muito linda, é muito importante. Vocês precisam reconhecer que vocês estão ligados na videira. Vocês têm que produzir fruto. Vocês precisam saber que eu sou o tronco. Sou eu que sustento vocês. Basta vocês abrir a boca. Basta vocês comunicar a sua fé. A comunicação da nossa fé, meu querido, o apóstolo Paulo exorta e faz aqui também agradecimento a Filemon, dizendo: eu tenho visto a comunicação da vossa fé. Que um dia o pastor Saulo possa dizer também no mesmo dessa igreja: eu tenho visto a comunicação da vossa fé. Eu tenho visto vocês trazer jovem para cá, que nunca viriam aqui se não fosse pela sua comunicação. Eu tenho visto aqui na orquestra pessoas que estão tocando, que se não fosse a tua comunicação, nunca estariam aqui. Eu tenho visto pessoas aqui que nunca entrariam aqui se não fosse a sua comunicação da tua fé. Então, Jesus quer mostrar para nós, meu querido, eu não te coloquei em lugares altos para você ficar só espiando de camarote, não. Te coloquei em lugares altos para você comunicar a minha palavra, para você dizer para as pessoas o quanto eu sou importante, o quanto eu posso mudar a sua vida, enquanto eu posso mudar a vida das pessoas. O que eu quero fazer não são os anjos que vão fazer, bem que os anjos quiseram, mas Jesus entregou esta missão para a igreja. Aqui está a igreja de Jesus, aqui está a parte da igreja de Jesus. Que esta palavra, nesta noite, possa sacudir você, possa alertar eu e você, para que nós possamos entender o valor de uma vida, o valor de uma alma, o quanto Jesus nos quer. Será para que Jesus me quer? Será para que Jesus te quer? Ele nos ama tanto, Ele nos ama muito, Ele é a fonte do amor. Não tem maior expressão de amor do que o que Jesus já fez na cruz do Calvário. A morte de Cristo foi a maior expressão de amor que alguém poderia demonstrar neste mundo. Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem outra mensagem mais poderosa do que a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1 do livro de Romanos: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E você é portador dessa mensagem. Eu sou portador dessa mensagem. Eu tenho que saber a importância que eu tenho. Jesus não me chamou para eu ficar aqui de braço cruzado, não, meus queridos. Tem pessoas desfrutando. Eu louvo a Deus, poderia ter feito muito mais, mas eu conheço pessoas que estão aqui na igreja, que hoje estão desfrutando da presença de Deus, porque um dia eu disse para essa pessoa que o Senhor Jesus o amava, que Jesus poderia mudar a vida dela, que Jesus não queria ela daquele jeito, que Jesus não queria ela sofrendo, que Jesus não queria, mas queria usá-lo na sua obra. E essa pessoa está aqui. Tem mais pessoas, não só essa, para a glória dele, mas nós podemos fazer muito mais. Se Jesus me sacudiu de madrugada e disse: olha, Valdenor, olha onde eu te coloquei um dia, você não está respondendo à altura da posição que eu te coloquei. Igreja, receba essa palavra hoje, não minha. Valorize o que você tem. Você tem o Espírito de Deus, do seu jeito, da sua maneira, com a sua sabedoria, com a sua cultura, com o teu entendimento. Faça aquilo que Jesus mandou você fazer. Amém? Paulo, um tipo de Cristo. Nesses versículos nós encontramos aqui, parece que é no 17, que ele diz assim: pois, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. Esse tipo de Cristo também, nós encontramos esse ponto importante na vida de Paulo, que tipifica Cristo, quando Cristo
pede para que aquele que recebe a Ele, recebe o Pai. Deus só nos recebe porque recebe a Cristo. Então Jesus entrou em nosso caso e disse para o Pai: olha, assim como o Pai me recebe, recebe esses aqui que tu me deste. Então Paulo disse assim: assim como tu me recebes, recebe ele também. Olha que grandeza deste amor, olha a tipificação de Cristo, olha o que Cristo fez por mim e por você. Paulo agora estava fazendo em demonstração de amor. Poderia estar deprimido, poderia estar triste, poderia estar se sentindo abandonado, sem valor, mas não, ele estava cuidando de alguém que estava em uma situação que não tinha saída. Mas Jesus tem saída para cada um de nós. Jesus tem saída para todos nós. Jesus já colocou você em um alto lugar para você dizer para as pessoas que tem saída, e a saída é para cima, porque Jesus está aqui em cima. Amados, diga isso para as pessoas. Temos que dizer isso para o mundo. Use as suas mãos, use o seu sorriso, use o seu abraço, use a sua influência. Paulo usou a sua influência. Não obstante ele ter autoridade, não obstante ele ter uma certa autoridade, ele usou a sua educação, usou a sua influência, usou a sua amizade para resgatar alguém que não tinha mais jeito. A escória da sociedade estava representada na vida daquele homem. Escravo frígio, poderia ser, em qualquer uma outra situação, executado quando voltasse. Depois de torturado, seria executado. Não tinha nem um valor. Lixo humano. Mas Jesus pegou aquele homem, através da vida de Paulo, da comunicação da fé de Paulo, e transformou ele em um pastor. A história diz que mais tarde ele foi liberto. Paulo fez também uma solicitação, que ele ganhasse a liberdade. No versículo 16 a gente vê Paulo sugerindo. Paulo, com toda a sabedoria que tinha esse homem de Deus, tinha uma humildade tremenda. Ele, quando quis convencer a Filemão através da carta, ele não usou nenhum dogma, ele não quis, ele apenas sugeriu: olha, pode ser que esse homem, Deus permitiu. Ele não quis ser aquele cara que sabe tudo, que é detentor do conhecimento de Deus, não. Ele não usou nenhum dogma desse. Ele apenas sugeriu e disse: pode ser que Deus tenha feito isso, para quando ele voltar, você receba ele transformado. Olha a sabedoria de Paulo, né, pastor Tiago? Olha como Paulo tinha uma sabedoria, uma sensibilidade, uma maneira sábia, educada, maravilhosa, de alguém que ama, que respeita, para abordar alguém que era inferior a ele. Mas ele se dirigiu com a sabedoria tamanha, que jamais é visto em qualquer outro lugar. E isso realmente foi o que aconteceu na vida daquele homem. Quando nós comunicamos a nossa fé, quando nós expressamos a nossa fé, nós podemos estar diante de situações como essa, seja ela qual for. É por isso que a igreja foi chamada para esta missão, porque eu posso estar mudando a vida de pessoas aonde quer que eu esteja. Eu sou uma senhora dona de casa, eu sou apenas um jovem, eu sou apenas um adolescente, mas você tem fé? Você recebeu um dia Jesus na sua vida? Por que não compartilhar? Por que não comunicar a sua fé? Por que não falar com aquela pessoa que acredita em você? Aquela pessoa que gosta de você, mas que está sofrendo, e você não pode fazer nada por ela, mas tem alguém que pode, que é Jesus Cristo de Nazaré, que pode mudar a vida das pessoas. E você não terá nenhum mérito nisso. Você apenas será um vaso. Eu sou apenas um vaso, eu apenas estarei fazendo aquilo que eu fui comissionado a fazer. Mas é gostoso de ver. É gostoso de ver alguém que você viu ele lá no lixo, sendo chutado por Satanás, sendo rolado na lama, e você vê ele em lugares altos, você vê ele em posição de privilégio, você vê ele fazendo a obra, você vê ele exaltando o nome de Cristo. É maravilhoso ver assim. É gostoso de ver essas coisas. Essa é a recompensa aqui na terra, né, irmão? É o gozo. Paulo diz que sentia um gozo na alma de ver pessoas transformadas pelo Evangelho. O Evangelho não é uma farsa.
O Evangelho não é uma fantasia, não é filosofia barata, não. O Evangelho é o poder de Deus que transforma vida, sim, em nome de Jesus. Basta você crer. Nesta noite Ele está aqui para fazer isto. Aleluia! Se você nesta noite está em situação, saiba de uma coisa: o profeta Isaías, ao profetizar, no capítulo 42, me veio à memória este versículo, versículo 3, ele diz o seguinte: que Jesus Cristo, estava falando de Cristo, Ele não esmiuça a cana rachada e nem apaga o pavio que fumega. Que mensagem linda que o profeta Isaías estava falando, da natureza amorosa de Cristo, da bondade de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo em favor daqueles que nada merecem, que era eu e você um dia. Aleluia! A nossa natureza humana é o pavio está só fumegando, fazendo fumaça, eu vou lá e apago. Pronto, parou a fumaça. Mas Jesus aproveita essa faísca que há na tua vida para transformar a sua vida, para fazer de você uma tocha, aleluia, para a obra dele. Glória a Deus. Jesus quer soprar na sua vida nesta noite, quer mudar a sua maneira de ser, quer te usar dessa pequena faísca que há em ti. Jesus, Ele não apaga, Ele chega e sopra o vento do Espírito Santo, sopra em sua vida, Ele muda o teu viver, a partir do momento que você crê na sua palavra. Tudo é possível ao que crê. Aleluia! Ele não faz isso. A cana rachada, jamais Ele vai espedaçar. Ele agora faz que nem o vaso na casa do oleiro. Ele agora vai refazer a sua vida. Ele pega isso que está rachado e Ele agora repara. Ele transforma você em um vaso novo. Ele transforma você em uma cana que nunca foi rachada. Ele repara as rachaduras da sua vida. Ele transforma a sua vida em uma nova criatura, como está escrito no livro de 2 Coríntios capítulo 7. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Que coisa linda é poder ver isso na vida das pessoas. É poder você olhar no rosto de alguém e dizer: eu colaborei, eu comuniquei a minha fé, e agora estou vendo que pessoas aqui neste lugar estão desfrutando da presença de Deus. Não só eu que estou desfrutando. Compartilhe, meu querido. Faça a comunicação da sua fé prevalecer. Faça com que as pessoas também experimente, desfrute da presença de Deus. É porque eles não sabem o quanto é maravilhoso essa experiência de estar na presença de Deus todos os dias. Amém, igreja? Que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que você receba esta palavra nesta noite como uma advertência para a sua vida, como um alerta para a sua alma, para a importância que você tem neste mundo tenebroso, a importância que você é para essa geração. Paulo não se importava com o que alguém achava. Ele tinha certeza do seu Jesus. Ele tinha certeza do que Jesus era capaz de fazer na vida de Onésimo, na vida de Filemão, qual já tinha transformado. Paulo tinha certeza de que aquela carta não era em vão, de que o seu pedido seria atendido, porque ele foi educado, porque ele foi reverente, porque ele foi amoroso. Ele usou a arma do amor. Quando nada mais funciona na vida de alguém, apela-se ao amor. Foi isso que Jesus fez. Jesus não obrigou nenhum de nós a seguir a Ele. Ele disse: se vocês me amar, guarde meus mandamentos. Se você realmente me ama, cumpra a minha palavra, guarde meus mandamentos. Jesus não forçou ninguém. Paulo fez exatamente isso. Em vez de ele dizer para Filemão: recebe, porque eu sou o pastor, eu sou o presidente, apesar de estar preso, mas depois eu vou te explicar tudo isso. Eu só quero que você receba este escravo aí. Olha, eu que estou mandando. E assinava e batia o carimbo e tudo certo. Não, ele educadamente, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, como ele fez tantas elogios para aquela igreja. Ele elogiou aquela igreja e depois ele entra com um pedido de amor, de carinho, para que a obra que Jesus agora começara. E ele provou isso quando aquele escravo chegou ali. Chegou totalmente mudado, não recebeu nenhum puxão de orelha, não foi torturado, não foi afrontado, porque essa é a proposta do Evangelho, meu querido. O Evangelho faz assim: pega alguém lá embaixo,
Pega alguém lá no monturo e coloca em lugares altos. Jesus já fez isso por nós um dia na cruz, mas precisávamos que nesta noite, nós, a igreja do Recanto da Zema, possamos ouvir esta palavra como um alerta para os nossos corações. Jesus quer você falando do seu amor. Jesus quer você usando as suas mãos. Jesus quer você usando a tua influência no teu trabalho, aonde quer que você esteja. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, aquele que me alertou nesta madrugada com esta palavra, possa continuar falando com você, não só hoje, mas enquanto você lembrar desta palavra que hoje você está recebendo, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e ao pastor Saulo, em nome de Jesus. Amém, pastor.